Oh glória, bom dia povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na tua vida, na tua casa, por onde você estiver. Eu declaro a paz do Senhor Jesus, amém. Disse-lhe Jesus no Evangelho de João: deixo-lhe a paz que eu vos dou, não é a paz que o mundo dá. A paz de Jesus não é o conforto enganoso que o mundo oferece. A paz de Jesus não é uma vida fora da obediência de Deus. A paz que Jesus nos dá, ela excede todo entendimento e ela nos faz andar na retidão da palavra de Deus aqui na terra. Aleluia! Deus seja louvado por mais um despertar, mais um amanhecer rico, amanhecer rico. Por quê? Porque amanhecemos, fomos abençoados com mais um milagre de vida, mais um dia. E o principal de tudo isso é a gente reconhecer de onde veio esse milagre e andar avivado em Cristo. Porque só andamos vivos se estivermos em Cristo, que é o autor da vida. Se fomos despertados hoje e não estamos ainda no caminho de Jesus, você está andando morto. É verdade. Porque se você não estiver ligado no autor da vida, você está sem vida. Mas eu estou enxergando, estou caminhando naturalmente, mas espiritualmente morto. E isso é o principal, é o mais delicado, a morte espiritual. Esse é o mais delicado. Que você possa reconhecer que você foi despertado pela bondade e a misericórdia de Deus, e mais um dia, seja qual for o momento, a ocasião, muitos enfatizam o sextou, a sexta-feira, mas eu passo aqui da parte do Senhor para deixar claro que o amanhecer em mais um dia é motivo de glorificar a Deus, seja segunda, terça, quarta, ou quinta ou sexta. Se você está frisado na sexta por descansar no final de semana, glória a Deus. Mas se não for isso, se às vezes já está sondando, pensamentos ao contrário, intenções fora do que agrada a Deus, eu já repreendo em nome de Jesus. E ora a Deus que o Senhor te alcance para que você possa fazer bom uso do dia que Ele já te permitiu. Sim, nessa sexta-feira é o sextou abençoado da parte de Deus, amém? Que o Senhor possa te alcançar mediante a sua entrega, para que tudo possa ocorrer bem, Muitas coisas a gente às vezes não se atenta no começo do nosso dia, na primeira hora do nosso dia. Muitas coisas a gente às vezes nem se coloca com Deus e sai de qualquer forma. Depois lá para frente, no meio do dia ou à tarde, às vezes nos perguntamos o porquê que está acontecendo. Nossa, meu dia hoje está independente. Vai ter dia que você vai entregar na mão de Deus, vai pedir para que Deus seja o controle de toda a situação, e vão vir as coisas que tiver que vir. A palavra do Senhor diz que o próprio dia, cada dia tem seu próprio mal, cada dia tem suas próprias consequências, mas com Jesus no barco é direcionado e é passável. Sem Ele você fica enredado sem perceber e parece que está tudo bem, mas não vai nada bem, porque o Senhor conhece o nosso interior, Ele conhece o teu coração, Ele examina, Ele esquadrinha, amém? Que você possa buscar dependência em Deus nesse dia, nessa sexta-feira que Ele te acordou, e reconheça que todos os dias foram cuidados por Deus para ter chegado hoje, Não seja ingrato, Temos um presente do céu que Deus enviou para nós, que é Cristo Jesus, que através da nossa vida em Cristo Jesus alcançamos a Deus em oração. Deus é Espírito, você só coloca na presença do Senhor em Espírito e em verdade, orando ao Senhor. Você enxerga a Deus quando você fecha os seus olhos, e espiritualmente você fala com o Pai através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Não é de boca, não é do teu jeito natural, não é do jeito que você acha que é. É sobre você renunciar a tua vida daqui dessa terra com prazeres, com hábitos, manias, com coisas que você já está acostumado, e passar a viver uma vida com Deus. A vida com Deus não é vida de costumes, a vida com Deus não é vida de comodidade, a vida com Deus é cada dia um novo. Cada dia são renovadas, as nossas forças, nossa alegria, tudo no nosso interior, corpo, alma e espírito. Mas desde que eu queira viver essa vida com Deus através de Jesus. Então que seja mais um dia, mais um amanhecer de oportunidade rica e poderosa. Nem todos acordaram, nem todos estão tendo esse privilégio que estamos tendo aqui, de estar falando um para com o outro. Em tudo dai graças. Mas eu nem comecei o dia, eu nem corri, nem fechei aquele contrato, nem fechei aquela venda. Mas você está acordado, você está de pé,
Se tiver algo maior que isso, me fala. Então, o que falta hoje nas pessoas, em vidas que andam desesperadamente disparadas, é reconhecer, né, a Deus na vida delas. Não é da parte de Deus, é elas que têm que reconhecer, porque Deus está. Deus, Ele é. Aleluia. Ontem, hoje, eternamente. Então não é da parte do Senhor, é da parte nossa, de reconhecer que Deus está na sua vida. E pessoas às vezes correm desesperadamente, faz coisas antecipadas, quer viver 2 dias em um, não tem como, aí você fica doido. Aí entra as doenças emocionais, psicológicas, entra a ansiedade, entra a depressão, misericórdia. Eu repreendo essa correria sua sem direção em nome de Jesus, para que você possa andar direcionado com Jesus no barco. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse-lhe Jesus. Você não se achega a Deus se não for através de Cristo. Aleluia. Deus te abençoe. Se coloque, na presença do Senhor. Dê espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, para que você possa passar a ouvir, a voz de Deus. Como que eu ouço isso? Quando você deixa de fazer suas vontades, quando você deixa segundos, minutos ali, o teu motorzinho dá uma parada, aí você vai ouvir o que Deus quer da tua vida. Fora disso, você vai estar sempre falando as mesmas coisas. Minha vida é corrida, tô corrido, mas para onde? Para onde essa correria que não tem tempo para falar com Deus, não tem tempo para ouvir uma palavra, não tem tempo para assistir uma ministração, não tem tempo de estar numa reunião, não tem tempo de estar na presença de Deus com os irmãos? Que correria que é essa? Que está fugindo tudo do corpo de Cristo? Não tem sido uma correria que tem edificado, tem te prejudicado. Se está pesando, se não está tendo tempo para você se pôr com o principal, que é a sua comunhão espiritual, tem algo errado. Tempos atrás, semana passada, domingo, eu meditando na palavra pela manhã, o Senhor ministrou no meu coração, depois eu venho e entrego aqui para vocês, em nome de Jesus. Aleluia, conversando com um abençoado, um conhecido antigo, a esposa dele desceu do carro com uma Bíblia e conversa vai, conversa vem, Jesus é bom, mudou minha vida, mudou a sua, amém. E eu perguntei para a benção, o varão tá indo? Que era o meu conhecido, não conhecia ela. Ainda não, Falei, mas tem o joelho no chão da irmã, Sim, com certeza, glória a Deus. Aí ele falou, correria, tal, muito serviço, muito trabalho. Falei, o trabalho, o serviço, a correria está impedindo a sua comunhão com Cristo? Tem te deixado afastado de Deus? Você ainda não aceitou Jesus na sua vida por causa do trabalho? Falou, então, muito puxado. Falei, vamos orar então para Deus tirar o trabalho que está atrapalhando a comunhão espiritual. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O trabalho vem graças a Deus, porque Deus está dando saúde para trabalhar. E se o trabalho estiver atrapalhando a sua comunhão espiritual com Deus, parou. É verdade, irmãos, tem coisas que a gente fala que a gente não percebe. Se você falar que não está congregando, cultuando, buscando, vivendo uma vida de santidade com Deus, se consagrando, meditando na palavra, falando que você não tem tempo por causa do trabalho, vamos orar a Deus para Deus trocar o trabalho, tirar o trabalho. Mas aí eu não como, não sobrevivo. Lógico que sobrevive, é Deus que te sustenta. Seu trabalho é uma parte do que Deus colocou ali para você continuar. Não é o seu trabalho que te sustenta, é Deus que te sustenta, e através do seu trabalho algumas coisas cooperam, continua. É sério, irmãos. Deus seja louvado, Deus é prioridade na nossa vida. Mas se eu colocar isso, não sei o que, não, você nem fez. A pessoa nem fez, ela nem deu um passo de fé para poder viver pela fé em Cristo Jesus. Ela já coloca um monte de empecilho, mas se eu não for, ninguém vai, ninguém busca por mim. Deus já está lá antes de você ir. Mas o que acontece é a inversão de valores com princípios. As pessoas às vezes vêem valores nas coisas da terra, profissional, e esquecem dos princípios divino celestial. Mas temos que trabalhar, com certeza, glória a Deus. Desde Gênesis o Senhor falou, agora você vai ter que semear, para vocês comerem, agora vocês vão comer do fruto do teu suor. Aleluia, é verdade. Mas e a comunhão espiritual, onde que entra? 2 Timóteo 2,4, aquele que milita, aquele que foi convocado pelo Senhor, aquele que diz que vive uma vida com Deus, foi convocado pelo general do exército, não pode se baralhar com as coisas civis dessa terra. Sabe o que está falando nessa palavra? Apóstolo Paulo para Timóteo. Timóteo, não se atrapalhe com nada, viu? Você é convocado de Deus do céu para viver aqui na terra. Timóteo, você é mensageiro da palavra, tá? Timóteo, você está com a palavra. Você segura tudo que foi ensinado da parte de Deus sobre a minha vida e a sua. E não se atrapalhe com nada daqui, viu? Apenas
Viva a palavra. Aleluia. Não podemos colocar empecilho na nossa trajetória aqui nessa terra, em busca da Nova Jerusalém, em Sião, os novos céus, na nossa caminhada cristã, colocar empecilhos aqui. Muitas pessoas afastadas, muitas pessoas fora do caminho de Deus, por causa de coisas mesmo que elas falaram da boca delas sem perceber e acabaram virando um tropeço na vida delas. E vigie, ore no que você fala. O próprio Jesus diz que o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, mas o que sai de dentro para fora. Aleluia. Peça direção para Deus, peça para Ele preparar tudo na tua vida, desde o teu cultuado, o teu trabalho, desde tudo. A comunhão espiritual tem que estar fortalecida. É o espírito que está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto. Mas como que o Espírito Santo de Deus opera numa vida? Quando você mata a carne, quando você mata teus desejos, quando você não vai pelo teu eu, quando você decide verdadeiramente viver uma vida com Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. É isso, irmãos. É entrega. É mergulho. Não tem como. Senão você fica meio a meio. Você meio a meio, você é motivo de chacota pro diabo. Você meio a meio pisando lá e cá, você está enganando a si mesmo, porque Deus te conhece. Deus, Ele sonda todos os corações. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente, sabe coisa a nosso respeito lá na frente. Aleluia. Onipresente está aqui, está aí. Através dessa comunhão, através dessa ministração, através da palavra de Deus, Ele já está entrando na tua vida, desde que você permita. Amém? Lucas capítulo 8, versículo 22 em diante, um texto muito conhecido, muito forte. Aleluia. Eu creio que todo mundo passa e está passando por isso. Uma embarcação. Estamos aqui numa embarcação. Estamos aqui numa construção. Estamos aqui em momentos de ser cuidados e tratados por Deus, todos os dias. Aleluia. Lucas capítulo 8, versículo 22 em diante. Título: Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para o outro lado. Passemos para a banda do outro lado. Para o outro lado do lago. E partiu. Jesus disse para os seus discípulos no barco: passemos para a banda do outro lado do lago. Disse, já tinha falado que ia passar para o outro lado. Aleluia. E partiram. E navegando eles, adormeceu. Jesus adormeceu, dormiu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo, os discípulos chegando até Jesus, porque ele tinha dormido, e a tempestade acontecendo, e Jesus, dormindo tranquilamente nos braços do Pai. Aleluia. Assim que tem que estar nós passando pela prova, descansando nos braços do Pai. Aleluia. Até no vale Ele cuida de nós. Então a nossa confiança em Deus faz a gente descansar no meio da prova, sabendo que o Senhor é conosco. Maior é o que está aqui do que o que está fora. Aleluia. Maior é Deus na sua vida. E despertaram, os discípulos despertaram Jesus dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Mestre, estamos quase morrendo. Você não está vendo essa tempestade que está ao redor? Não é sobre o que está ao redor, é sobre o que está aqui no interior. Aleluia. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Cessaram. E fez-se a bonança. Aleluia. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento, as águas manda e eles obedecem? Aleluia. O Senhor me deu um tema para essa mensagem de embarcação. Não espere o mar agitar para chamar Jesus para o seu barco. Busca dependência nele em todos os momentos. Aleluia. Essa passagem de Jesus fala para os discípulos entrar no barco que vai passar para o outro lado. Ali eu já vejo uma voz de autoridade, uma palavra já decretada da parte de Deus através de Jesus, falando para os discípulos que eles iam chegar do outro lado já. Entram que vamos passar para outra banda do mar, do lago. Aleluia. Para nós, nos nossos dias de hoje, seja qual for a tempestade ou o mar que devemos atravessar, Jesus nos deixa claro: vocês vão passar para o outro lado, vocês vão chegar do outro lado. Mais a profundo, se nós permanecer com Jesus no barco aqui, a gente chega do outro lado. Qual que é esse outro lado? O céu. Aleluia. Qual que é esse outro lado? Na glória com Deus. Se nós permanecemos com Jesus no barco aqui. Então é muito forte quando a gente recebe uma palavra de autoridade da parte de Deus sobre o que está escrito. Aqui Jesus deixa para os discípulos claro: passemos para o outro lado. Jesus não falou assim: entra no barco que talvez a gente chega. Entra no barco que talvez a gente pode parar no caminho. Não. Entre no barco
entrou no barco com seus discípulos e disse: passemos para outra banda do lago. Passemos. Entrou no barco com seus discípulos e disse: passemos para outra banda. Já tinha uma palavra de vitória. Na nossa vida não é diferente quando estamos passando por embarcações meio atribuladas, meio agitadas. Na nossa vida não é diferente. Jesus fala: filho, descansa, passemos para o outro lado, porque eu estou no barco. Jesus está no barco. Não perca o controle. Qual que é a parte do seu controle? É descansar no Senhor, porque Ele está no barco. Aleluia. Haverão tempestade em nossas vidas que o próprio Deus permitirá, para nós clamarmos a Ele através de Jesus. Aquela tempestade foi permitida da parte de Deus, para os discípulos clamar a Jesus, para Jesus acalmar a tempestade. Tem coisa na nossa vida que vai acontecer com a permissão de Deus, para nós nos aproximar mais de Deus, em nome de Jesus. Tem coisa na sua vida que está acontecendo que é para você se achegar até mais próximo de Jesus, para você clamar a Jesus. Então não às vezes pessoas pensam: o inimigo está se levantando, que não sei o que. Não, tem coisas que Deus está provocando para ver se você acorda, você abre os olhos e se atente e volte a ter uma comunhão com Deus em nome de Jesus. Os discípulos naquele momento teve que clamar a Jesus, mas Jesus já estava no barco. Aleluia. Tem situações que Jesus já está no seu barco, mas se você não clamar a Ele, Ele não vai cuidar dessa causa que você quer que seja cuidada por Ele. Ele está, mas você não está vendo. Ele está presente, mas você está preferindo outros meios, e esses outros meios vão te trazer danificações muito forte, espiritualmente, emocionalmente, porque você não está recorrendo da parte de Deus. Jesus está no seu barco, mas você não está recorrendo a Ele. Muitas pessoas às vezes acham que no seu próprio conhecimento raso e falho é melhor do que Deus tem já para nós. O próprio Jesus fala: entre que passaremos para outra banda do lago. Aleluia. Então não estranhe situações se você estiver no caminho do Senhor, ou estiver se aproximando, ou às vezes até afastado. Tem coisa que está acontecendo que é para você se achegar até Deus, para você voltar a clamar Jesus para o seu barco. Aleluia. Para você se aproximar dele. E toda a tempestade acalmou e depois veio a bonança. Os discípulos se maravilharam. Quem é esse que até o vento e o mar ele obedece? Aleluia. Situações às vezes vão ser provocadas em nossas vidas ou através de nós para que possamos se achegar mais a Deus. Isso envolve uma embarcação que às vezes está tudo bem, niveladinho, o mar está calmo, você está com Jesus no barco, mas às vezes vai dar uma mexida para você buscar mais, para você consagrar mais, para você jejuar mais, para você orar mais, para você ler mais, meditar na palavra mais, mas é só por isso. Não quer dizer que o barco vai virar ou naufragar. A palavra fala que entrou água e o barco quase quebrou, mas não afundou e não quebrou. E eles chegaram do outro lado, porque Jesus estava no barco. Os discípulos clamaram a Jesus que estava no barco. Às vezes Jesus está no seu barco, mas você não tem clamado Ele para cuidar da sua embarcação. Eu falo que uma barca com Jesus é direcionada, sem Ele é barca furada. Aleluia. Deus seja louvado. E vai ter situações que Deus vai provocar uma tempestade na nossa vida para a gente nos achegar até Ele. Ficar mais enraizado em Cristo Jesus, buscando mais uma intimidade com Deus, no secreto, né? Para ver o que Deus quer falar com nós através desse movimento que às vezes não estamos entendendo. É Deus querendo você no secreto, é Deus querendo você na intimidade, buscando tete a tete com Ele, em nome de Jesus. Não tem como você querer esboçar algo fora em público, sendo que no secreto você não se enche. Então procure no secreto a dependência no Senhor, para que o restante Ele vai fazendo naturalmente. Aleluia. Deus seja louvado. Possamos se chegar a Ele mais um Senhor através do nosso clamor. Espero. Assim foi com os discípulos. Chamou Jesus e clamou a Ele, e Jesus bradou. Não teve mistério, né? Os discípulos nessa embarcação, com Jesus no barco, já com uma palavra de vitória, né? Que passemos para o outro lado. A gente já tem uma palavra de vitória para a nossa vida, na nossa caminhada aqui em terra. Qual que é a palavra? Permanecendo fiel até o fim, será salvo. Mateus 24:13. Ou em Apocalipse, aqui, guardes o que tem. Aleluia. Guardes o que tem, permaneça fiel até o fim e receberás a coroa da vida eterna. O principal não é começar, envolve, você tem que começar para alguma coisa terminar. Não é estar, não é estar vivendo. O principal é quem vai permanecer fiel até o fim, para receber a coroa incorruptível. Eu oro a Deus que você chame Jesus para o seu barco a partir dessa mensagem de hoje, nessa sexta-feira, para que a sua embarcação seja direcionada por Jesus,
para que você fique atento às coisas que estão acontecendo, para que você possa chegar mais a Deus através desse mar agitado, às vezes, que você está passando, essa tempestade que você não está entendendo, mas é para você se aproximar mais espiritualmente de Deus. É para você ser um canal de bênção de Deus te colocar, não só dentro de alguns lugares, não só em alguns momentos específicos. Deus quer te usar desde o teu levantar até o teu deitar. Aleluia. Deus te abençoe e te guarde.